Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as estruturas de repetição. As estruturas de repetição são estruturas que a gente encontra em várias linguagens de programação, então não diferentemente a gente vai ter também essas estruturas presentes na linguagem C, e elas são utilizadas todas as vezes que a gente quer repetir um determinado conjunto de código, né? Então, quando você tem um determinado bloco de códigos e você deseja repetir esse determinado bloco de código, ao invés você escrever ele várias vezes, você utiliza uma estrutura de repetição. Então, quando você tem um conjunto de blocos que você precisa executar ali num determinado momento 5, 10, 15 vezes, ou até que uma determinada condição seja satisfeita, aí a gente utiliza a estrutura de decisão, as estruturas de repetição, ok? Então, uma estrutura de repetição, ela tem basicamente esse comportamento, né? Então, imagina aqui que a gente tem as nossas linhas de código, e aí esse bloco de código aqui, por exemplo, eu quero repetir ele algumas vezes. Então, o que a gente faz? A gente escreve essa estrutura aqui dentro de um bloco específico, dentro de um bloco que vai permitir que a gente consiga dizer que a gente quer repetir esse código. Então, tecnicamente, a gente escreve uma estrutura, né? A gente coloca uma informação inicial e uma informação final. Então, a gente tem uma sintaxe ali para determinar que isso aqui faz parte de uma estrutura de repetição. E o nosso fluxo de execução do nosso algoritmo, ele vai ocorrer da seguinte forma. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui o fluxo de execução do nosso código sendo executado dessa forma aqui. Então, eu venho, executo essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Aí eu cheguei no início dessa estrutura, então eu vou executar ela uma vez, certo? Vou executar todos os comandos que estão dentro dessa estrutura. E aí a gente pode ou não repetir a execução desse bloco. Então eu faria algo desse tipo aqui. Então eu volto para o início da estrutura, repito novamente o bloco, volto de novo para o início da estrutura, repito novamente o bloco, volto de novo para a estrutura, repito novamente o bloco, até que alguma coisa aconteça. Eu vou ficar fazendo essa repetição, eu vou repetir esse trecho de comando aqui, até que uma determinada condição aconteça. Até quando algo seja verdadeiro, até quando algo seja falso, ou uma certa quantidade de vezes, eu quero executar 30 vezes, ok? Então a gente vai ter um critério, e aí o que vai determinar qual é o tipo da estrutura é justamente esse critério. Então tem alguns critérios que vai dizer se a gente vai executar a estrutura ou não. Em algumas situações esse critério vem aqui em cima, outras situações o critério vem aqui embaixo, ok? E esse critério é o que vai decidir se a gente tem que executar ou não essa estrutura, tá bom? Bom, então a gente tem as estruturas do tipo for, a gente tem as estruturas do tipo while e a gente tem as estruturas do tipo do while, certo? Então essas três aqui, né? Essas três aqui são estruturas do while aqui é a mesma estrutura. São estruturas que vão permitir a gente determinar esse comportamento. Qual que é o comportamento dessa repetição? Como é que a gente quer que essa repetição ocorra? Em que circunstâncias a gente quer que ela ocorra? Tudo bem? Então, eu particularmente, eu vou começar a nossa explicação aqui usando o do while. Então, provavelmente a gente vai fazer em 3 vídeos aqui. Eu vou começar explicando o do while, que talvez seja o que a gente vai mais utilizar junto com o for, mas a gente vai ver que o for ele é um subproduto, vamos falar assim, ele é um subproduto do while e também do while. Então, em determinadas circunstâncias, quando a gente vai fazer com while ou do while, dependendo do que a gente quer fazer, é mais fácil a gente fazer com for. Do mesmo jeito que a gente tem o switch, né? O switch é uma opção específica de quando você vai escrever uma estrutura de decisão if else, dependendo do jeito que você faz ela, às vezes é melhor você fazer com o switch. A mesma coisa acontece aqui nas estruturas de repetição. Então a gente tem a estrutura de repetição while e do while, e o while e o do while, quando a gente tem uma característica específica ali dentro deles, a gente normalmente usa o for, porque fica mais fácil, fica às vezes algo mais simples de entender, tudo bem? Então eu vou começar aqui pela estrutura do tipo do while, tá bom? Então, primeiramente o esqueleto, né? Como que é o esqueleto de uma estrutura de repetição do while? Então a gente coloca do, abre as chaves, escreve a palavra while ali no final. Aí aqui a gente vai colocar
um parênteses para determinar qual é o critério que vai definir se o nosso laço vai ser executado ou não. E tudo que está entre essas chaves, tudo que está dentro dessas chaves aqui, até essas chaves faz parte dessa estrutura do while. Então note que a sintaxe é essa aqui, é do while, abre e fecha parênteses, aqui a gente vai escrever a nossa condição, e ponto e vírgula. Isso aqui é a estrutura, é desse jeito, tá? Não é as chaves antes do, não é as chaves depois do while, tá? Não é assim. É exatamente desse jeito aqui, essa é a estrutura, tá bom? Então, sempre lembrando que a sintaxe a gente tem que obedecer. A sintaxe é essa do while e é assim que a gente sempre vai utilizar ele, tá bom? Bom, desses desenhos que eu estava mostrando aqui, qual que é a característica do while? A característica do while é uma característica que faz com que a gente tenha a avaliação se a gente vai executar o nosso laço ou não no fim, se a gente vai repetir ou não o nosso laço, ou o nosso looping, ou a nossa estrutura de repetição, tudo isso são sinônimos, tá? Então, quando a gente fala de laço, loop ou estrutura de repetição, tudo a gente está querendo dizer a mesma coisa. Okay? Tudo se refere-se aqui a essas estruturas, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? A estrutura de repetição do tipo do while, ela é uma estrutura que vai ter o seguinte comportamento. E aí esse é o primeiro ponto que não pode esquecer, tá? Assim, tem que decorar. Decora que é sempre assim, tá bom? A característica da estrutura do while é você vem executando o código. Quando você chega na estrutura de repetição, você vai executar a primeira vez o que está aqui dentro. Você sempre vai executar o que está aqui dentro. Então, obrigatoriamente, a gente executa uma vez o que está aqui dentro, tá bom? Depois que você executou aquele comando que está ali dentro da estrutura, aí você vai avaliar a condição. Então, a condição está no fim. Como pode ser percebido aqui, ó, a nossa condição está no fim da estrutura. Se a estrutura começa aqui e termina aqui, a nossa condição está no fim, certo? Então, quando a gente chega no fim da repetição, vai ser avaliado aqui se deve ou não ser executado mais uma vez essa estrutura. E se a condição que eu escrevi ali determinar que eu devo repetir esse código, então o que vai acontecer? O fluxo de execução volta lá para cima, volta para o do, certo? Então ele vai voltar aqui para cima e vai entrar e vai executar todo o bloco que está aqui dentro de novo. E não interessa o que está aqui dentro, tá? O que está ali dentro pode ter uma estrutura de decisão, pode ter outra estrutura de repetição, tudo que a gente, uma chamada de função, fazer a chamada de uma função, tudo que a gente aprendeu até agora, eu posso escrever ali dentro dessa estrutura de repetição, tudo bem? Então, esse é a característica do do, tá bom? Então, todas as vezes que eu tenho um determinado bloco de código, que eu identifico que eu tenho que fazer ali uma repetição de várias coisas, a gente vai usar esse cara aqui, tá bom? Bom, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar alguns comandos do lado de fora e alguns comandos do lado de dentro, só para ficar clara essa questão do fluxo de execução, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui comando 1 antes do laço. Então eu vou colocar aqui umas 3 repetições, só para a gente ver que ele está executando os comandos que estão fora do laço. E aqui a gente tem comando 1 após o laço. Eu vou fazer só 2, tá bom? E aqui a gente vai ver, eu vou colocar aqui, ó, comando sendo executado dentro do laço, tudo bem? Então, o que a gente vai ter aqui? Qual que é o fluxo de execução que a gente fala, né? Como é que vai ser executado esse código aqui? Ele vai começar sendo executado aqui, então executa a primeira linha, executa a segunda linha, executa a terceira linha. Chegou aqui, ele identificou que isso aqui é uma estrutura de repetição, é uma estrutura do tipo do, então ele começa executando tudo que está aqui dentro. Ó. Tudo que tiver dentro das chaves ele vai executar. E quando chegar aqui no final, ele vai avaliar se essa condição aqui é verdadeira. Então aqui, ó, o raciocínio é repete o bloco, repete o laço se a condição for verdadeira. Então anota esse segundo critério. Então a estrutura de repetição do tipo do while.
Então ela é uma estrutura que vai ser executada. A condição é testada no fim da estrutura e tem que dar, o resultado tem que dar verdadeiro para a gente executar novamente essa estrutura. Tudo bem? Bom, obviamente, se essa condição aqui ela nunca deixar de ser verdadeira, vamos supor que ela sempre dê verdadeira, se essa condição sempre é verdadeira, esse laço seu vai ficar rodando infinitamente, ele nunca vai finalizar, ele nunca vai terminar. Então, uma hora, em alguma circunstância, essa condição aqui vai ter que dar falso, ok? Para esses códigos, os primeiros códigos que a gente está fazendo, essa condição ela vai depender de algum valor que vai ter que ser modificado dentro da própria estrutura do laço. Porque se você está executando dentro do laço e você só sai da execução do laço quando isso aqui deixa de ser falso, então não adianta você colocar essa condição aqui se baseando numa informação que não vai ser modificada dentro do laço. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter alguma coisa ali dentro do laço para poder dizer se essa condição vai ser verdadeira ou falso. Tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo bastante típico. Vamos supor que a gente quer executar um determinado código. A gente quer executar um determinado código e a gente quer perguntar para o usuário se ele quer executar aquele bloco de novo. Então a gente executa o bloco e eu quero perguntar para o usuário, olha, você quer digitar de novo? Você quer executar esse bloco de novo? Então note que a condição que eu vou escrever aqui vai depender de uma resposta que vai ser obtida dentro da estrutura de decisão. Porque cada vez que eu executar a estrutura de repetição, porque cada vez que eu executar o laço, eu vou obter essa informação do usuário. Então eu vou optar aqui por criar uma variável int, que eu vou chamar de resposta, tá bom? E eu vou falar o seguinte, eu vou falar assim, ó. Então, eu vou imprimir esse comando aqui e eu vou trazer uma outra mensagem. Vamos fazer umas quebras de linha aqui para não ficar tudo colado, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, o seguinte cenário. Printf deseja executar novamente. Aí eu posso colocar aqui, sei lá, 1 para sim e 2 para não. Poderia pedir para ele digitar também sim ou não, tudo bem? Mas a gente vamos trabalhar com a leitura de dados string depois que a gente vê a parte de vetor, tá bom? Então, eu vou falar para ele, digite 1 ou 2. Sim, 1 para repetir e 2 para não repetir. Aí agora a minha condição vai ser o quê? Então, quando é que eu repito esse laço? Quando a minha resposta, então aí eu tenho que ler essa informação, né? Então eu vou vir aqui, vou fazer um scanf, então eu vou ler um número, e comercial, e vou jogar dentro da variável resposta. Então note essa característica, fique atento a isso, olha só. A minha variável aqui, ó, a minha condição vai ser enquanto a resposta for o quê? Enquanto a resposta for igual a 1. Enquanto a resposta for igual a 1, isso aqui dá verdadeiro? Se eu digitar 1, 1 é igual a 1? Sim. O que eu faço? 1 é igual a 1, deu verdadeiro. Eu repito o laço de novo, eu volto para cá. E eu vou ficar fazendo isso aqui até que o usuário digite uma resposta que não seja 1. Que ele digite uma resposta que seja 2. Aí se ele colocar 2, 3, 4, 5, qualquer coisa, vai ser diferente de 1. E aí então eu sei que é para finalizar o laço. Então note que a nossa condição aqui, o nosso while, a condição que a gente vai escrever aqui, ele depende de uma informação, a variável que a gente está usando para controlar se o laço vai executar ou não, ela tem que ser manipulada dentro da nossa estrutura de repetição. Porque se eu fizer algo desse tipo aqui, ó, vamos supor que eu não fizesse isso aqui, vamos supor que eu não tivesse a leitura da resposta ali. E de repente eu falei que resposta é igual a 10. Esse laço vai entrar num loop infinito. Ele nunca vai finalizar, ele vai ficar executando, executando, o nosso software vai travar. Por quê? Porque a resposta... não, desculpa. Se for igual a 1, né? Se eu deixar a resposta igual a 1, porque em momento algum isso aqui vai deixar de ser verdadeiro. Sempre vai dar verdadeiro, porque a resposta é igual a 1. E eu não estou modificando o valor da resposta aqui dentro. Então, se eu não modifico o valor da resposta ali dentro, então não tem como essa condição aqui der falso. Então, por isso que, normalmente, né, nos primeiros códigos aqui, porque a gente pode estar fazendo outros tipos de código, você pode pegar essa resposta proveniente de um outro local e tal, mas a informação ela vai ter que ser obtida dentro do próprio laço, tá bom? Então, se a gente executar esse código aqui, olha só o que a gente tem. Vamos lá, deixa eu só desativar meu antivírus aqui. Então, a gente tem aqui, ó, comando 1 antes do laço, comando 2 antes do laço, comando 3 antes do laço. Então, isso aqui foi para mostrar para vocês
que todos os comandos que estavam dentro do laço, né, todos os comandos existentes ali antes do laço foram executados. Então isso mostra que o fluxo de execução ele vem executando, executa, e quando ele chega no laço ali, ele começa a executar aquilo que está dentro do laço. Aí como tinha um scanf dentro do nosso laço parou ali, tudo bem? E aí o que a gente tem agora? Foi executado o primeiro comando dentro do laço aqui, que é o comando sendo executado dentro do laço. Então tá aqui, ó, comando sendo executado dentro do laço. Saiu a mensagem, deseja executar novamente? Deseja executar novamente? 1 ou 2, certo? Então se eu digitar 1 e der o Enter, o nosso laço, o nosso código vai continuar, porque ele está aqui nesse ponto. Ele está esperando eu digitar alguma coisa. Quando eu digitar 1, esse 1 vai ser guardado dentro de resposta e eu continuo. Aí chega aqui, while. Resposta que vai estar valendo 1 é igual a 1? Sim, isso dá verdadeiro. Aí o que ele faz? Ele volta para cá de novo. Então, olha só, 1, Enter. Ele voltou de novo para o laço. Ó. Voltou, executou novamente o comando que estava lá, ó, comando sendo executado dentro do laço, e perguntou novamente, você quer executar novamente? Eu vou responder que sim. Então, enquanto eu ficar respondendo 1 aqui, ó, enquanto eu ficar respondendo 1, o que vai acontecer? O nosso código vai ficar sendo executado. O bloco de comandos que está dentro do nosso código vai ficar sendo executado. Então, é isso aqui que eu havia comentado. Ó. Então, enquanto essa resposta aqui dá verdadeiro, enquanto essa condição aqui der verdadeiro, se der verdadeiro, eu fico fazendo isso aqui. Eu vou ficar fazendo isso aqui até isso aqui for falso. Quando isso aqui for falso, aí eu paro e continuo executando o que vem depois do laço. Tá? Então, eu vou digitar 2 agora. Então, eu vou digitar 2, não quero continuar. Aí agora o que aconteceu? Olha lá. Comando 1 após o laço, comando 2 após o laço. Tá? Saiu um pouco estranho aqui porque a gente não fez a importação da biblioteca locale, né? Deixa eu lembrar aqui, vamos importar ela aqui para não ficar dando esses erros. Então, include locale.h e aqui a gente vai fazer um set locale. Vamos colocar aqui um lc underline all, vírgula, português. Para a gente ter aqui o nosso idioma em português sendo executado corretamente. Então, vamos lá. Então, 2, aí deu lá. Comando 1 após o laço, comando 2 após o laço. Então, essa é a característica do laço, né, do laço do while, tá bom? E vamos, se a gente executar aqui no modo de debug, olha só, vou marcar um debug aqui, e vamos executar no modo de debug. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. O nosso código começou a execução, então lá, note que ele parou aqui, ó, está parado nesse ponto. Então eu vou apertar aqui para ele continuar, next line, veio aqui, vai declarar a variável resposta, olha lá, variável resposta igual a 1, aí ele vai imprimir, olha lá, opa, eu acabei dando continuar, Shift F7 na verdade. Então vamos no F7 aqui que fica mais fácil. Então vamos lá, olha só, então olha só, F7, saiu lá o primeiro comando, segundo comando, terceiro comando. Agora entrou dentro do laço. Então, tudo que tiver entre essas chaves até essas chaves vai ser executado. Então, lá, F7, comando sendo executado dentro do laço, deseja executar novamente, lê a informação do teclado. Então, agora ele está esperando aqui para que eu digite alguma coisa. Então, eu vou digitar 1. Quando eu der o Enter, olha só o que aconteceu. A resposta está valendo quanto? A resposta está valendo 1. Se a resposta está valendo 1, o que vai acontecer? Na verdade, eu até posso tirar isso aqui. Né? Isso aqui vai dar verdadeiro. Então, resposta é igual a 1. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar uma informação verdadeira, certo? E aí, o que vai acontecer? O laço vai voltar aqui para cima. Lá. Voltou lá para cima de novo. E repete novamente até que a gente tenha uma informação que faça com que essa condição aqui dê falso. Então, se eu digitar 2 agora, 2 Enter, nossa variável resposta está valendo 2. 2 é igual a 1? Não, isso aqui dá falso. Essa condição aqui dá falso. Se essa condição dá falso, ele pula logo para o primeiro comando após o laço. Olha lá, pulou, mostrou aqui comando 1 após o laço, comando 2 após o laço. Tá bom? Então, essa é a estrutura de funcionamento da estrutura de repetição do tipo do while. Tá bom? Então, isso aqui é muito comum a gente usar essa estrutura quando a gente está desenvolvendo algum sistema no próprio prompt do DOS, como são esses que a gente está fazendo, que a gente quer ficar perguntando para o usuário, né? Se a gente quer ficar interagindo com o usuário, a gente quer construir um menu.
e aí ele mostra o menu e tal. Vamos até mostrar, vamos fazer esse exemplo aqui, que eu acho que fica bem claro o uso dele, tá bom? Então vamos supor que a gente tivesse um sistema que a gente quisesse fazer algo desse tipo aqui, ó. Vamos supor que eu quero ter um menu, algo desse tipo aqui, ó. E aí eu quero ter algo desse tipo aqui. Sei lá, para cadastrar. 2, para excluir. 3, para alterar. 4, para consultar. E 5, para sair. Ok? Então, isso aqui é um menu que a gente quer mostrar na tela. Certo? Eu quero ficar mostrando isso aqui na tela e ficar interagindo com o usuário. Quero ficar perguntando para o usuário o que ele está querendo digitar ali, certo? O que ele está querendo acessar dentro do sistema, tá bom? Aí o que a gente faz? A gente tem que trazer isso aqui para dentro do laço, né? Porque a gente quer mostrar isso aqui toda hora. Depois é até melhor a gente transformar isso aqui numa função, tá? Então aqui vai ser a exibição do menu. Então eu começo mostrando o menu, certo? Normalmente, bom, depois eu mostro. A gente pode dar um comando para limpar a tela aqui, tá bom? Então, e aí a gente vai fazer algo desse tipo aqui, ó. Eu vou pedir para ele digitar a opção. Então vai vir aqui, ó. Digite a opção desejada, resposta. E aí, na verdade, agora a gente vai ficar repetindo esse laço enquanto a resposta for diferente de 5. Aí agora o nosso raciocínio é assim, eu quero ficar rodando isso enquanto for diferente de 5. Enquanto for diferente de 5, eu vou executando, né? Eu vou executando essas ações aqui, certo? Na hora que ele digitar 5 aqui, aí significa que ele quer finalizar o laço, ele quer parar, certo? Então vamos rodar aqui. Então eu vou executar aqui, ó. Então olha só. Então a gente tem agora, ó, menu, cadastrar, 2, excluir, 3, alterar, 4, consultar, 5, sair. Se eu digitar 5, o programa finaliza, certo? Agora, se eu executar e digitar olha lá, repetiu o menu de novo. 2, repetiu o menu de novo. 3, repetiu o menu de novo. 4, repetiu o menu de novo. repetiu o menu de novo. Então, quando é que ele vai parar de executar isso? Quando a gente digitar 5. Eu digitei 5, o nosso código vai parar. Só que note que a informação ficou sendo exibida na tela. Os menus, né, as informações ali anteriores, ficou sendo mostrado na tela. Isso não fica legal. Isso. Aí, para a gente limpar a tela, a gente acaba usando esse comando aqui, ó, system cls. Então, esse comando aqui permite a gente limpar a console do prompt do DOS. Tá bom? Então, se a gente executar ele agora, olha só. Então, eu vou digitar 1. Ó, ele executou. Ele executou, voltou no laço, só que aí o que ele fez? Deu um comando para limpar a tela. Como foi muito rápido, ele limpou a tela e já mostrou de novo. Vou digitar o 2 agora. Olha lá, executou, limpou a tela. 3, executou, limpou a tela. 4, executou, limpou a tela. 5, saiu. Ok? Aí, obviamente, agora você vai ter que escrever um código aqui dentro para poder executar as ações do que vai ser o 1, o que vai ser o 2, o que vai ser o 3. Então, aqui, tipicamente, agora você teria uma estrutura do tipo if else ou, às vezes, um switch. Né? Então, eu poderia ter aqui um switch agora, switch resposta, e aí eu falo case 1, caso 1, o que eu quero fazer? Sei lá, eu vou só colocar um print aqui para a gente ver que ele executou aqui, ó, print, executou o cadastrar. Case 2, aí tem o break, né? Break, case 2, break, eu não vou fazer todos aqui não, mas é só para dar uma raciocínio, a ideia. Vamos executar. Então agora se a gente fizer aqui, ó, olha lá, executou cadastrar. Executou cadastrar, digite a opção desejada. 2, ó, executou excluir. Ó, certo? Então ele executou, mostrou, né, a mensagem ali dizendo qual foi a ação que foi executada, certo? E aí você poderia escrever agora todo o seu código ali que você quisesse para poder tratar o código quando ele digitar 1. Né? Então, ó, executou cadastrar, 2, executou o excluir. E aí você poderia executar todas as ações que o usuário deseja ao digitar uma determinada opção. Na verdade, aqui a gente ficou até estranho, né? Antes, na verdade. Então a gente primeiro pega a resposta e depois a gente imprime, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1. Aí agora, não está dando para ver porque está mostrando muito rápido, né? Aí o que a gente pode... Eu vou colocar só um scanf aqui, só para forçar uma parada, tá? Então, eu vou fazer aqui um scanf.
Só para forçar a parada ali, a gente vê, só para dar tempo da gente ver. Então, se eu executar aqui, ó, lá, executou o cadastrar, ok? Beleza? 2, e assim sucessivamente. Aí aqui deu um probleminha, porque a gente tem que limpar uma informação. Eu não mandei jogar em nenhuma variável, né? Então, mas a ideia era só mostrar a parada ali, tá bom? Para ele parar. Depois eu vou até mostrar um código mais interessante que a gente usa para poder fazer essa parada, ok? Para ficar esperando o usuário digitar uma tecla Enter, tá? Então, a gente poderia ter um código parecido com isso aqui. E aí já começa o uso das funções, né? Então, olha só, isso aqui, ó, a única função disso aqui é o quê? Mostrar o menu e ler uma opção. Então, talvez isso aqui seja melhor a gente levar para onde? Seja melhor levar para uma função. Então, eu coloco aqui, ó, resposta é igual a ler menu. Eu vou vir aqui, ó, eu vou criar um int ler menu e já concentro o meu código responsável por mostrar o menu e ler a opção aqui dentro. Então agora eu faço a chamada, né? Então ler menu, aí a gente começa a simplificar o nosso código, começa a deixar o nosso código, faltou o return aqui, né? Return resposta. A gente precisa declarar essa variável aqui dentro também. Tá? Então a gente começa a organizar o nosso código para ele ficar um pouquinho mais fácil da gente conseguir enxergar isso, tá bom? Então, ó, a gente tem esse cenário, ok? Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Com esse vídeo já deu para ter uma ideia de como funciona a estrutura de repetição do tipo do while, tá bom? No próximo vídeo, eu vou mostrar aqui uma outra situação que a gente utiliza dentro de uma... É comum a gente ter que executar dentro de uma estrutura de repetição e que aí dá surgimento à estrutura de repetição do tipo for. Então eu vou mostrar um exemplo, se a gente tivesse uma necessidade de fazer algo parecido, e aí eu já entro com a estrutura for para vocês conseguirem entender. Então até o próximo vídeo. Abraço, até mais.